Oi, seja muito bem-vindo mais uma vez ou pela primeira vez ao canal da Learn W Jana, onde você aprende do seu jeito. Bom, hoje nós vamos falar sobre perguntas. Existem muitas formas de se perguntar, mas existe apenas uma técnica. E as perguntas em inglês são divididas em duas categorias. As perguntas abertas, que têm respostas infinitas, e as perguntas fechadas, que têm a resposta como sim ou não. Como eu estou usando Luke 5, ou seja, Lucas 5, como base para a minha aula, eu preparei algumas perguntas que estão no texto que nós já lemos anteriormente. Então, se você está assistindo essa aula, eu recomendo que você vá para a primeira aula e assista na sequência para que você possa entender o que estamos fazendo, ok? Se não, se você achar que dá para assistir e entender logo dessa aula, fique à vontade. Você aprende do seu jeito aqui, ok? Então, vamos lá? Bom, antes de começarmos, eu gostaria de lembrar você que se você quiser saber das aulas, basta que você se inscreva aqui no meu canal. E se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar por aqui pelos comentários ou por qualquer uma das redes sociais, porque estamos em todas elas, ok? É só colocar o nosso nome e você nos acha facilmente. Então, vamos lá. A aula hoje é sobre estrutura gramatical. De perguntas, nós vamos aprender a fazer perguntas, ok? Então, nós temos aí o Open Questions, que são aquelas que têm uma infinidade de respostas. Eu não vou falar sobre todos os WH Questions. Vamos utilizar apenas alguns nessa aula. E isso é estratégico. Por quê? Porque você aprende esses e vai por eliminação até aprender todos. Você pode fazer a coisa de forma pausada e tranquila. Não precisa atropelar o seu processo de aprendizado, ok? Então, nós estamos aí com Luke 5. E a primeira pergunta que nós temos é: Who were some of the people listening to Jesus? Who were some of the people listening to Jesus? Então, essa pergunta está sendo feita para saber quem eram as pessoas que estavam ouvindo a Jesus, né? Então, quem eram algumas das pessoas que estavam ouvindo a Jesus? Como já vimos anteriormente, eles estão num lugar bem apertado, cheio de gente, e, inclusive, o homem que era paralítico teve que ser içado pelo telhado até Jesus, porque não havia espaço para que ele pudesse entrar pela porta, por exemplo. Então, levando isso em consideração, você conseguiria responder essa pergunta? Who were some of the people listening to Jesus? Uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que o who, sempre que eu começo uma pergunta com who, essa palavrinha aqui, que é um WH question, você precisa ter uma pessoa como resposta. Uma pergunta bem mais simples e menor: Who is your teacher? Who is your teacher? Quem é sua professora? Eu, Janaína. Vamos, então, analisar cada uma das palavras desta pergunta, sendo que as próximas perguntas, para que eu não ficasse me repetindo, eu fui eliminando as palavras que já estavam nessa e, sucessivamente,
nas outras, ok? Apenas por uma questão de tempo, para que essa aula não ficasse tão grande também. Então, vamos lá. Who? WH question for people. Como eu já disse, toda vez que você usa essa palavra, e ela sempre vai estar no começo da pergunta, sempre. Ela é sempre a primeira palavra que você precisa colocar na frente, tá? Ela chama-se WH question porque ela contém o W e o H na sua composição. É por isso. E ela é usada quando você quer saber quem fez alguma coisa. Então, fica aí a explicação do who. O were. O were é um verbo to be no passado. Verbo to be, o were, ele é usado para quando você quer falar de ser ou estar num tempo que começou e terminou antes do momento que você está falando, tá? Então, o were, ele é no passado. Porque muitas pessoas, elas ficam um pouquinho confusas. Porque normalmente, tá? Quando você usa o I, você fala I was no passado. O I é o pronome e o was é o passado do verbo to be. Só que tem algumas ocasiões onde você pode dizer I were. Então, prestem atenção nesse ponto, ok? Mas nesse caso aqui, não tem um pronome, é subjetivo, então a gente assume, tá? Que seria eles. Então, é were. Some é um quantifier. É aquela palavra que nos ajuda a entender uma quantidade, tá? Então, a tradução seria alguns. Alguns, tá? Então, some. Of é uma preposição. E para nós brasileiros, para a gente pronunciar essa palavra corretamente, nós temos, principalmente quando ela conecta com outra palavra, transformar um pouquinho o som do F em quase um V. Não chega a ser um V, mas isso ajuda para a gente ter uma ideia. Então, é of. Não é off, não, nem off, porque off seria outra palavra, ok? The é um definite article, é um artigo definido, que entra no lugar do o, a. Exatamente, gente, artigo, o e o a, pode ser a mesma palavra em inglês, the. Tá? Não tem feminino ou masculino nesse caso. Então, nós falamos the president. Então, é o presidente. Nós falamos the apostle, o apóstolo, tá? Então, the sister. Então, a irmã. Continuando, nós temos a palavra people, que é um substantivo, tá? E esse substantivo, ele vai ser colocado aqui, e ele é o plural de person. Plural de person. Então, como tinham muitas pessoas, então é people, porque tinham muitas pessoas lá. Listening é um verbo, só que ele está no gerúndio. Por quê? Essa pergunta está se referindo a uma continuidade de tempo no passado. Então, were listening quer dizer estavam ouvindo. Estavam ouvindo. Então, por isso que o verbo está no gerúndio. O to, ele é uma preposição. E muita gente pronuncia essa palavra aqui como se fosse o número 2, mas ela é seca. Esse Tzinho, ele é bem seco. Então, é to.
to, listen to, listen to, listen to. E, inclusive, elas sempre aparecem juntas, tá, gente? Essa preposição com o verbo listening sempre aparece junto. Jesus, ele dispensa qualquer apresentação, acredito eu. Mas nome é um substantivo. Então, no caso aí, o nome de Jesus. E pontuação, saber os nomes das pontuações também é importante. Por isso que eu coloquei aí o question mark. Question mark. Que, se eu for traduzir ao pé da letra, é a marca de perguntas, né? Então, com isso aí, você tem a análise da frase inteira na ordem que ela foi escrita. Lembrando que o WH question é sempre, sempre, sempre a primeira palavra da pergunta. A próxima pergunta, nós vamos para where had they come from? Where had they come from? Gente, uma outra observação que eu preciso fazer é quando você tem uma pergunta em inglês, você precisa prestar atenção com a entonação da pergunta. Tem que ser a entonação de pergunta, tá? Então, where had they come from? Where had they come from? Você precisa subir para finalizar a pergunta, senão as pessoas não entendem que é uma pergunta, por causa da sonoridade, ok? Então, nós temos aqui, como você pode ver, mais um WH question, tá? E vamos analisá-lo então. Nós temos aqui o where. Where é um WH question. Por quê? Porque ele contém o W e o H na sua composição. Só que, diferentemente do who, ele sempre vai precisar, como resposta, de uma localização. Então, você precisa dar uma localidade para ele como resposta. Então, você tem where had they come from? Ou algo mais simples como where do you come from? Where do you come from? Eu estou perguntando de onde você é. Então, obviamente, a resposta é uma localização, ou um endereço, ou um país, ou uma cidade, mas sempre uma localização, ok? Had. Had é o verbo have in the past, tá? Então, você tem o verbo ter, que é have, e você vai colocar ele no passado para essa pergunta, porque a Bíblia é quase que toda ela escrita no passado, ou passado contínuo, ou passado perfeito contínuo. Então, tem muito passado na Bíblia por razões óbvias, que é uma narração de fatos que aconteceram no passado. Então, você tem aí o verbo ter no passado. Had. Have presente, had no passado. They. They is a subject pronoun. O que é um subject pronoun? É aquele que substitui o nome da pessoa que fez a ação. Então, quando eu quero ser generalista, não é uma pessoa específica, eu posso colocar o pronome they, que significa eles, no inglês. Você tem o verbo come. Come, ele significa vir, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas nessa frase tem dois verbos. Só que eu só conjugo o primeiro, e isso é uma regra no inglês. A frase pode ter até 4 verbos, mas você só precisa conjugar o primeiro. O from. O from, você tem aí essa preposition of origin. Ele vai dar a origem de alguma coisa. Por exemplo, where do you come from? Tá perguntando assim, de onde você vem, né? De que localidade? Onde se iniciou o seu ponto de partida, né?
ou onde você nasceu, ou, por exemplo, where this cake is from, de onde é este bolo, né? Qual a origem deste bolo? Aí, geralmente, você vai ter essa preposição na frase quando você quiser saber da origem de alguma coisa. E com isso, nós finalizamos essa pergunta. Então, vamos para a próxima. Whose power did Jesus have to heal the sick? Whose power did Jesus have to heal the sick? Então, aqui você tem outra double-head question. Vamos analisar? O whose, ele é um double-head question para possessão. Quando eu quero saber a quem pertence algo, tá? Então, toda vez que eu quiser saber a quem pertence algo, eu vou precisar perguntar usando o whose e ele vai começar a minha pergunta, tá? Então, você vai ter essa palavrinha aí indicando para quem está ouvindo que você quer saber a procedência daquilo, certo? No caso de possessão, a quem pertence, a quem aquilo é de direito. Power é uma palavra muito conhecida, né, que significa poder, e ela é um substantivo, tá? Então, ela é uma palavra que ela é usada aqui no Brasil com bastante frequência, então acredito eu que você até já conheça, mas se não, ela simplesmente é um substantivo que significa poder. O did é um auxiliary verb. Como o próprio nome já diz, ele é um verbo auxiliar, ou seja, ele auxilia o verbo. Em qualquer momento? Não, apenas para perguntas ou frases negativas no passado. E você pode usar ele em conjunto com qualquer verbo que não seja o verbo to be e qualquer pronome. Então, é só você lembrar dessas regrinhas e vai dar tudo certo. Heal é um verbo, é o verbo da frase. Como vocês podem ver, ele está em sua forma original, porque já tem o did aqui colocando a pergunta no passado, então o verbo pode ficar na sua conjugação natural, na sua raiz do verbo. O heal significa curar, é o verbo curar. E aí você tem o adjetivo sick, sick. Como vocês podem ver, na hora que eu pronuncio, o K é como tem aquele arranhado na garganta, tá? É sick, sick, sick. E ele é um adjetivo que significa doente. Então, eles quiseram saber de quem era o poder para que Jesus pudesse curar os doentes. Você sabe de quem é esse poder? De onde vem esse poder? Espero que você saiba a resposta. How was the paralyzed man able to come to Jesus? How was the paralyzed man able to come to Jesus? Então, como que o homem paralítico foi capaz de chegar até Jesus? Como? Como que aconteceu isso? Você até pode falar, mas o how é um double-head question? Sim, embora as duas letras não estejam juntas e nem na mesma ordem que eu venho mostrando até agora, ele contém W e head na sua composição escrita. Então, ele é um double-head question. E ele é um double-head question de maneira. Quando você quer saber a maneira que alguma coisa foi feito, ou foi dito, ou aprendido, a maneira que você faz alguma coisa ou deixa de fazer, tá?
Então, você vai precisar usar o how como sua pergunta, palavra de pergunta, e ela tem que começar a sua pergunta. Ela é a primeira palavra da sua pergunta. Aqui nós temos o was, que é o verbo to be no passado. Então, I am, I was. I am, I was. Então, quando eu tenho was, eu estou utilizando o verbo to be no passado. Paralyzed, ele, como eu já expliquei, e se você não assistiu essa aula, eu recomendo uma aula de vocabulário apenas, e paralyzed está lá, e ela pode ser um verbo e pode ser um substantivo. E aí eu dou exemplos nessa aula que eu dei de vocabulário, usando a palavra paralyzed, que pode ser paralisado ou paralítico. E você tem a palavra man, que é um substantivo, tá? Que significa homem e também é uma palavra bem conhecida. E temos o adjetivo able. Able, ele significa capaz em português. E como vocês podem ver, a pronúncia é como se eu tivesse um O e o U no final. Então, ficamos com a palavra able. Able, able. E com isso, eu vou passando para a próxima pergunta. Como vocês podem ver, está diminuindo o número de palavras de propósito, porque eu já falei as que estão faltando nos slides anteriores. Então, aí, novamente, nós temos o whose. O whose é para quê? Para pertencimento, ou seja, a quem pertence alguma coisa. Então, quando você quer saber de quem é esse celular, de quem é essa blusa, de quem é esse caderno, você precisa usar a palavra whose como início da sua pergunta. E aí você tem, essa pergunta é, whose faith helped the sick man? De quem era a fé que ajudou o homem doente? De quem foi a fé? De quem é a fé que cura, gente? Olha só, uma pergunta para, se você não sabe, refletir. Eu não vou responder, porque você precisa ir lá e buscar na Bíblia a sua ajuda. E aí, você tem faith. Faith. Faith é uma das palavras mais lindas, na minha opinião, em inglês. Significa fé, é um substantivo. E ela fica tão mais bonita em inglês. Inclusive, muitas pessoas colocam o nome das suas crianças de Faith lá fora. Porque é um nome muito bonito, uma palavra muito bonita. E tem um significado mais lindo ainda. Vocês não concordam? E aí você tem o helped. Help é um verbo que significa ajudar, mas também pode ser um grito de socorro. Help, socorro, né? Então você precisa prestar atenção que algumas palavras em inglês, elas têm mais do que um significado. E apenas o contexto é que ajuda você a entender quando é um e quando é outro, tá? Então, você tem aí, e o verbo help, ele é um verbo regular. Então, olha só que simples transformar ele no passado. Eu só precisei acrescentar o E e o D, e ele já é passado. E isso serve para todos os verbos regulares, tá? Se você não conhece quais são os verbos regulares e irregulares, você pode pesquisar, e eu também trarei uma aula sobre verbos regulares e irregulares. E aí nós temos a pergunta seguinte, que essa é usando um WH question também, porque eu já vou explicar por quê. Você tem o what, e ele ficou por último de propósito, porque você normalmente começa a estudar pelo what. E o what, ele é um general question, ou seja,
Todas que você não consegue fazer com as outras que eu te mostrei, por exemplo, você pode fazer com o what. Se não for possessão, se não for a resposta, uma pessoa, se não for uma data. Então, esse tipo de eliminação é que você precisa aprender para te ajudar. Quando usar what ou não. Porque a maioria das perguntas, e eu estou dizendo a grande maioria, pode ser feito com um what no começo. Inclusive, ele sozinho ou qualquer um dos WH question, já por si só, são uma pergunta, tá? Então, what did Jesus say to the sick man? O que Jesus disse para o homem doente? O que Jesus disse para o homem doente? Então, vamos lá analisar. O what é para perguntas gerais. E o say é o verbo. É um dos 4 verbos que significa falar em inglês. Falar em inglês tem as suas características. Então, você tem speak, say, tell and talk. Então, você tem essas 4 formas de dizer falar, só que cada uma delas tem a sua função, tá? Então, no caso aí, say significa dizer, ok? Gente, as WH questions, tá? Que eu trouxe para vocês são exemplos que eu pude tirar de Look 5. Existem várias outras WH questions, tá? Normalmente, nós ensinamos 7 delas, tá? E tem algumas variações, principalmente com o how. Mas eu trouxe aqui essas, por quê? Porque eu queria falar sobre perguntas abertas. E perguntas abertas tem que ter o WH question. Ele não pode começar sem o WH question na sua pergunta natural. Então, eu recomendo que você estude um pouco mais e pratique fazer essas perguntas de forma efetiva, usando aquilo que faz sentido para a sua vida naquele momento, ok? Obrigada por ter assistido até aqui. Recomendo que você espalhe mais para os seus colegas, amigos, pessoas que querem aprender inglês, esse vídeo e os demais que eu estou usando o Look 5 como referência. E até a próxima aula. Bye!